A paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação do capítulo 14 de Números. O Senhor disse a Moisés e Arão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jureis estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles reconhecerão a terra que desprezaste. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossa infidelidade até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias. Tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades. Ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens de Moisés tinham enviado a explorar a terra, e que depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia. Depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, sereis derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte, a arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram-na, e tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Horma. Números capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Diz aos israelitas o seguinte: Quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor com vossos bois ou vossas ovelhas, aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo. E para a libação acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada, com 1/3 de hin de óleo. Ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho, como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício, para o cumprimento de um voto ou em sacrifício pacífico ao Senhor, darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada, com meio hin de óleo. Ajuntando uma libação de meio hin de vinho, isso é um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo, quando oferecerem um sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós.
só haverá uma lei, a mesma para vós, para a assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa, tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando chegardes à terra para onde vos levo, e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separareis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes e voluntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo o que por ele vos ordenou desde o dia que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras, se alguém pecar involuntariamente e a assembleia não tiver notado, toda a assembleia oferecerá em holocaustos de agradável odor ao Senhor um novilho, com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a assembleia dos israelitas, e lhe será perdoado, porque é um pecado involuntário, e apresentaram sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo, e seu sacrifício pelo pecado para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a assembleia dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aqueles que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, o traz o Senhor. Ele será cortado no meio de seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, levaram-na Moisés e Arão diante de toda a assembleia. Eles colocaram em guarda, pois não estava ainda determinado o que lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés: que esse homem seja punido de morte, e a assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento, e toda a assembleia o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas que façam para ele e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Farei essas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor, e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e dir-vos-eis com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorria lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão vós não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Respondeu a Jesus: não o sabemos, e eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Evangelho de São Marcos, capítulo 12. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arredondou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra.
Ao seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhe de novo outro servo. Também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhe ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram os outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou também por último, a ir ter com eles, dizendo: terão respeito ao meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e será nossa herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes essas palavras da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular? Isto é, obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito deles dissera esta parábola, e deixando-os retiraram-se. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinais o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhe a hipocrisia, respondeu-lhe Jesus: Por que me queres armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe, e ele perguntou-lhe: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, respondeu-lhe. Jesus então lhe replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e admiravam-se dele. Salmo 28. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Fende-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho, e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas, e em seu templo todos bradam: glória. O Senhor preside ao dilúvio. O Senhor domina como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. Continuação do livro de Provérbios, capítulo 14. Mesmo no sorrir, o coração pode estar triste. A alegria pode findar na aflição. O extraviado será saciado com seus próprios erros, o homem de bem com seus atos. O ingênuo acredita em tudo o que se diz, o prudente vigia seus passos. O sábio teme o mal e dele se aparta, mas o insensato que se eleva dá-se por seguro. O homem violento comete loucura, o dissimulado atrai a si o ódio. Os ingênuos têm por herança a loucura, os prudentes a ciência como coroa. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.